Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, e nesse nosso último encontro da disciplina de Fundamento de Literatura Grega 2, depois de uma breve discussão sobre as formalidades do semestre, as avaliações dos estudantes que quiseram compartilhar suas impressões conosco, a gente vai falar muito rapidamente sobre uma tese de doutorado que eu tenho elaborado nos últimos anos, e que vai ser defendida agora, no início de abril, com o título O Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Essa é uma proposta que parte de uma inquietação pessoal minha com relação ao que eu detectei em 2015, 2016, como uma espécie de crise das humanidades, crise das clássicas, em termos de prestígio social, em termos de apelo social, e eu comecei a me inquietar, porque frequentemente parentes, amigos me perguntavam: você estuda grego antigo? Para quê? Com que objetivo? Por que isso existe? Qual o interesse de alguém numa universidade pública estudar uma literatura de um outro país, de uma outra época? Por que isso existe, afinal de contas? E eu comecei a colocar essa pergunta para os meus próprios professores na época, e fiquei muito, digamos, admirado do fato de que a maior parte deles ficava, antes de tudo, encabulada com a pergunta, como era o fato de que alguém pudesse perguntar sobre isso. E frequentemente eles diziam, a pergunta sobre a utilidade, ela já pressupõe uma resposta, e isso já é um ataque à ideia do estudo clássico na universidade. Eu achei, e ainda acho, pertinente essa resposta, mas ela não me parece ser uma resposta que tem apelo, em primeiro lugar, junto ao público, em segundo, junto aos burocratas que podem decidir sobre a existência de um curso de clássicas numa universidade pública ou não. Então a gente precisa, me pareceu na época, tentar refletir sobre o porquê da existência dessa área, para que, diante desse tipo de discurso, a gente saiba como se posicionar. Então, vocês veem que todo esse meu curso de Fundamento de Literatura Grega, tanto um quanto dois, tenta, de alguma forma, contemplar respostas a essa pergunta o tempo inteiro. É óbvio que a gente se dedica ao conteúdo mais frequentemente, mas é tentando pensar por que alguém lê a Ilíada hoje e o que é que a leitura da Ilíada tem para contribuir no debate democrático, no debate das letras, no debate filosófico e assim por diante. Odisseia, pois Hesíodo, outras obras, outros poetas, e essa minha tese parte dessa inquietação e constata com as leituras sobre a história dos estudos clássicos, porque me pareceu que para responder à pretensa crise existente hoje, seria importante compreender de que forma essa área se consolidou ao longo da história e de que forma ela foi compreendida em diferentes momentos. Eu comecei a ler essas histórias dos estudos clássicos, que são amplos manuais, o mais das vezes retornando até a antiguidade, partindo lá às vezes de Homero, às vezes de Platão, Aristóteles, período helenístico, e acompanhando o desenvolvimento disso, que era chamado de filologia, literalmente o amor ao logos, ao discurso, o amor ao pensamento, às obras escritas, ao longo dos séculos. E aí tem abordagens que levam em conta o legado medieval, o legado do Renascimento, chegando até a modernidade. E o que eu me dei conta é que uma metonímia muito produtiva ao longo de todo esse processo foi a de Homero. Homero como representante maior da tradição clássica. Não sendo à toa, portanto, que nós tenhamos tanto trabalho de reflexão por parte de Platão dedicado a Homero. Porque já no tempo de Platão, Homero era uma espécie de representante da tradição poética mais hegemônica. É por isso que, então, no Ion, na República, no Górgias, enfim, nas leis, em muitas obras, Homero aparece como uma espécie de metonímia da tradição clássica, a ser, no caso de Homero, no caso de Platão, combatida. No caso de Aristóteles, vocês se lembram, Aristóteles já vê em Homero uma espécie de companheiro, por assim dizer, do pensamento. Então ele tenta incorporar essa tradição clássica
ao pensamento, aquilo que é da ordem da produção de reflexão crítica, e essas posições com relação a Homero variaram muito ao longo dos séculos, a depender do posicionamento de cada pessoa com relação à tradição clássica. É por isso que eu intitulei a minha tese, portanto, O Evangelho de Homero, para dizer simplesmente o Evangelho, a Boa Nova, a história, se quiserem, de Homero como a história dos estudos clássicos. É uma metonímia muito helenocêntrica, porque de alguma forma deixa então à margem a contribuição romana para esse debate, mas a tese, como ela pretende ser uma espécie de revisão dessa história, ela questiona inclusive esse helenocentrismo, que é muito comum nesse tipo de abordagem, que é por que nós privilegiamos os gregos no que diz respeito à constituição de uma ideia de clássicas, em detrimento, a princípio, dos romanos, mas muito mais de fenícios, de, a gente pode dizer, hititas, persas, hebreus, egípcios, minoicos e tantos outros. Por que a gente se concentra especificamente de Homero, digamos, a não sei, enfim, a depender do tratamento Platão, Aristóteles, Calímaco, porque o resto fica de fora. E o que eu me dei conta é que um momento definidor dessa dimensão de clássicas é a Alemanha do século XIX. Como em muitas outras disciplinas, nesse período, o formato de pesquisa acadêmica desenvolvido na Alemanha fez com que ela ganhasse a precedência sobre todos os outros lugares do mundo, e isso não vale, portanto, só para a filologia, vale para muitas outras áreas, e basicamente uma certa concepção de filologia com base no que são os interesses alemães desse período. Uma Alemanha ainda não unificada, vale lembrar. Então, o estado da Prússia, o estado da Boêmia, o estado da Bavária, tem lá suas universidades específicas trabalhando em prol de uma certa ideia de um espírito alemão, por exemplo. O que elas fazem, o mais das vezes, é unir os princípios de ensino, entendido como formação, em alemão Bildung, aos princípios da pesquisa, em alemão Wissenschaft, se quiserem ciência. E de que forma isso é feito? Isso é feito com base na ideia de que os professores são responsáveis por manter pesquisas constantemente, incorporando seus alunos a essas pesquisas e fazendo desses alunos eles próprios pesquisadores. O que isso implica em termos práticos? Implica que os materiais começam a ficar ultrapassados muito rapidamente. Então, aquela ideia de que um professor comprou a biblioteca dele da juventude, ele não precisa ler mais nada novo, não precisa pesquisar mais nada novo, ele é só um professor que ensina um conteúdo que ele aprendeu há décadas, cai por terra, que era o modelo medieval de universidade. Com base nesse modelo que une, portanto, o ensino à pesquisa, o ensino tem que se renovar constantemente. E é por isso que a Alemanha consegue, nesse período, desenvolver basicamente todas as áreas num esforço constante, cada vez mais especializado. Muitos tópicos na área de estudos clássicos ainda dependem de estudos alemães dessa época. Por quê? Porque o que eles fizeram simplesmente não conseguiu depois ser tornado mais especializado. Então, dicionários, coleções de epigrafia, trabalhos no campo da numismática, né, o estudo das moedas, eles conseguiram fazer com um tal apuro em termos de especialização que, mesmo décadas depois, algumas dessas contribuições não conseguiram ser exatamente ultrapassadas. Então, esse modelo, ele depois é exportado, basicamente, para todas as regiões de universidade do mundo. A Inglaterra tem um momento de choque, né, no final do século XIX, quando esses princípios de especialização começam a entrar por lá e se chocam com as expectativas de formação mais cavalheiresca, digamos assim, que via na formação clássica uma espécie de cultivo pleno do espírito, mas que enxergava com muita desconfiança essa ideia de alguém dedicar, por exemplo, 4 anos para estudar as vogais que elidem ou não em certas posições do verso de Homero, de Horácio, alguma coisa assim, porque eles perguntam, mas para que isso serve, afinal de contas? Porque
da perspectiva de uma tradição humanista, esse tipo de abordagem é responsável por tornar mais distanciada a tradição do que mais próxima. Mas ainda assim, como os avanços dessa proposta são enormes em termos epistemológicos, isso chega, como eu disse, à Inglaterra, à França, aos Estados Unidos. Isso eventualmente vai ser um pouco o modelo adotado via França no Brasil no século XX, quando a gente funda as primeiras universidades por aqui, de fato unindo pesquisa e ensino como se fossem duas faces de uma mesma moeda. E quando eu me dei conta disso, eu percebi, portanto, que o papel metonímico de Homero no campo dos estudos clássicos, ao longo da sua história inteira, tinha um equivalente também nesse momento lá na Alemanha. E o responsável por promover uma reflexão sobre filologia e, ao mesmo tempo, sobre Homero, é um sujeito chamado Friedrich August Wolff, que escreve e publica em 1795 um livro chamado Prolegomena ad Homerum, então Prolegômenos a Homero, em que ele basicamente sintetiza as discussões das últimas décadas, já conhecidas dele, propondo que a poesia homérica não pode ter sido composta por escrito, porque ela tem muitos elementos internos ao poema e externos que apontam para o fato de que, por meio de uma longuíssima tradição de poesia oral, então de canções, ela eventualmente foi colocada por escrito, mas por pessoas que já não eram mais capazes de executar essas canções no Hic et Nunc, né, no aqui e agora da performance. Basicamente o que eu propus para vocês em algumas das leituras sobre Homero, sobre Hesíodo, essa tradição oral, que começa a entrar num certo declínio ali no final do período arcaico, com a ascensão da escrita como um momento, ou como um meio de composição. E aí a gente tem a passagem do que é uma cultura prioritariamente oral, para, a princípio, uma cultura aural, então da transmissão por meio do ouvido, mas que já passa a depender da escrita, e, eventualmente, no período clássico e, sobretudo, no helenístico, uma cultura cada vez mais escrita. E, obviamente, o Wolff não formaliza todas essas hipóteses, mas ele assenta as bases do que é, digamos, a formulação moderna da teoria oralista aplicada a Homero e Hesíodo. Então, ele diz que um poema da extensão da Ilíada jamais pôde ter sido realizado oralmente por um único poeta. Isso era uma loucura, né? Quem pensou nisso, de fato, jamais tentou oralizar um poema como esse, de cabo a rabo. Isso é infactível, leva no mínimo aí de 30 a 40 horas, e não é factível mesmo, né? Assim, não dá, mesmo em 3 dias de performance ou algo assim, para enfiar tanto material numa exibição, numa única exibição para um público. E essa hipótese levantada pelo Wolff causou bastante rebuliço na época, porque vocês vejam, Homero era tido como o grande poeta ao lado de um Virgílio, mas entendido em termos, digamos, modernos, como um autor que tinha sentado e escrito. Né? Obviamente, alguns questionamentos a essa ideia já tinham aparecido antes, mas para o grande público, como acontece, por exemplo, lá na querela dos antigos e modernos, na França do século XVII e do XVIII, né? La querelle des anciens et des modernes. A ideia que eles contestavam na excelência de Homero era a de que como é que um poeta repete tanto? Como é que um poeta coloca costumes tão bárbaros para serem exibidos? É muito cru, é tudo muito simples, simplório, meio bárbaro mesmo, longo, extenso demais, a gente se enfada, é cansativo. Tem uma carta, inclusive, do Frederico II da Alemanha, enfim, da Prússia, né? Não era Alemanha ainda, Frederico II da Prússia, para um correspondente francês dizendo: eu leio Virgílio e muito me agrada, eu leio Homero e morro de tédio. Basicamente dizendo, para o gosto neoclássico desse período, Homero era um péssimo autor, pura e simplesmente. A gente até podia querer manter assim, a autoridade dele com base no que os antigos tinham dito, mas a gente não entendia direito por que ele era alvo de tanta admiração, né? Era objeto de tanta admiração. E aí o Wolff tenta explicar esses problemas, entre aspas, da composição homérica,
com base na teoria oral. E, ao mesmo tempo, esse é o pulo do gato, ele diz, é essa dimensão de transmissão oral dos poemas homéricos e dos poemas hesiódicos que funciona como uma espécie de condição de possibilidade para a prática da filologia. Por quê? Porque, muito brevemente, depois que esses poemas são colocados por escrito, os gregos se dão conta de que tem problemas graves, problemas de contradição, problemas na ordem da representação, da narrativa. Essas repetições já apareciam como problemas para os próprios gregos de períodos posteriores. Então começam os trabalhos, por exemplo, dos filólogos alexandrinos. No século III a.C., antes da Era Comum, eles tentando dizer, não, isso aqui não é homérico. Isso aqui foram rapisodos posteriores que acrescentaram, porque não está à altura de Homero. Uma passagem onde, por exemplo, Telêmaco xinga a mãe, manda a mãe para dentro, cala a boca. Isso não é digno de Homero. Ou as contradições em que um personagem que apareceu sendo morto antes é retomado 10 cantos depois. Não pode ter sido o grande Homero que cometeu esse deslize. Foi algum rapisodo burro de épocas posteriores que introduziu esse problema. Então começa esse trabalho de atétese, atetizar os versos e dizer, isso não é de Homero. Isso não é de Homero. E aí um trabalho aos poucos de expurgo e edição desses materiais. Os alexandrinos são considerados os primeiros filólogos justamente porque eles fazem esse trabalho de tentar determinar o que é de Homero, ou de Hesíodo, ou enfim, de qualquer outro poeta, e o que não é, por meio de novas edições, que não são edições críticas como as modernas, mas são, mais das vezes, a gente imagina, ou marcações em manuscritos mais antigos, ou uma reescrita dos manuscritos mais antigos no formato do novo texto editado. E a gente sabe disso porque sobrevivem nos escólios da tradição bizantina, então de séculos depois, anotações nas margens dos versos com informações como essa. Por exemplo, Aristarco considerou espúrio este verso por não estar à altura de Homero, por exemplo. Ou Aristófanes considera espúrio esse verso porque é repetitivo, ou seja, tinha aparecido antes ou depois o mesmo verso. Então, nessas anotações do período bizantino, a gente sabe como atuavam os filólogos, entre aspas, do período helenístico. E a hipótese do Wolff, portanto, é por que essa tradição oral tinha tantos problemas na sua transmissão, quando foi colocada por escrito, que surge uma espécie de necessidade filológica. Então vejam que curioso, a origem da poesia em Homero, se quiserem, a origem da poesia na oralidade, é o que permite, por assim dizer, na concepção do Wolff, a ascensão dos estudos de filologia, que durante muitos séculos consistiu precisamente nisso, tá? Estabelecimento de texto, por meio do trabalho de crítica, estudo da gramática, ou seja, conhecimento da língua, e depois trabalho de hermenêutica, interpretação desse texto, partindo, obviamente, então, de aspectos gramaticais, mas levando em conta depois questões de contexto histórico, diálogo com outras obras, e aí a interpretação propriamente dita dessas obras. Hoje, a filologia é muito mais do que isso, os estudos clássicos é muito mais do que isso, mas durante muitos séculos isso valeu, e o Wolff é quem, então, por assim dizer, na minha leitura, no que eu proponho lá na tese, é o responsável por propor que Homero é, de certa forma, a origem da filologia, a origem dos estudos clássicos. E num tratado que ele escreve cerca de 10 anos depois, em 1807, um tratado chamado Apresentação da Ciência da Antiguidade, em alemão, Darstellung der Altertumswissenschaft, ele sugere que o estudo da antiguidade deve se dar com base não apenas nesses restos textuais, mas uma vez que consiste no estudo da história antiga como um todo, deve incorporar também a gramática, a crítica e a hermenêutica, o trabalho com arqueologia, epigrafia, numismática, papirologia e muitas outras áreas disso que a gente chama de cultura material. Por quê? O estudo da antiguidade para o Wolff deixa de ser
um método de aquisição de repertório textual, poético, retórico, como tinha sido até o século XVIII. Nas minhas leituras de história dos estudos clássicos, isso aparece com muita clareza. Frequentemente, a forma de se justificar o estudo desses textos antigos é dizer, eles nos ensinam a pensar, a escrever e a falar. Ou seja, esse é um pressuposto fundamentalmente neoclássico, humanista, de então voltar aos antigos para tentar aprender com eles, literalmente. E o Wolff diz, não, eles não nos ensinam nada disso, porque a época deles era radicalmente outra, a nossa época precisa aprender com os seus próprios métodos. Mas o que nos cabe é, por meio dos nossos próprios métodos, esses que eu citei agora há pouco, estudar a história antiga como um fim em si. Então, esse é um princípio historicista, mas ele diz também com o princípio de nos compararmos, enquanto época, enquanto indivíduos, com esses antigos, a fim de nos melhorarmos continuamente. Então, o Wolff tem, digamos, princípios historicistas, passado vale ser estudado enquanto passado, mas ele mantém uma dimensão humanista desse trabalho também, dizendo, nós temos o que aprender enquanto humanidade com esse passado também. Então vejam como, na minha leitura, o Wolff, embora ele tenha tido predecessores, como seu professor Christian Gottlob Heine e outros, né, o Richard Bentley na Inglaterra, ele é uma figura fundamental para essa concepção moderna de estudos clássicos, que não necessariamente mais quer encontrar modelos de comportamento no passado, embora não prescinda totalmente disso, mas que se interessa cada vez mais por entender o passado enquanto passado. E é por isso que ele é, em todas as histórias dos estudos clássicos que eu li, reconhecido como fundador da disciplina moderna dedicada ao estudo da antiguidade. E vejam que ele cunha um termo para isso, né, para essa nova disciplina que entra na Universidade Alemã. A Universidade de Berlim ela é fundada em 1810, com um modelo Humboldtiano. Então, o Wilhelm von Humboldt por assim dizer, contratado pelo governo prussiano para pensar num modelo de universidade a ser adotado por lá. E esse é o modelo de que eu falei agora há pouco para vocês, o que une Wissenschaft e Bildung, né, ciência, pesquisa e formação, educação. E ele faz isso muito em diálogo com o Wolff. Então vejam como vários pontos dessa história se conectam, e é por isso que o Wolff é tão importante na leitura que eu faço, no estabelecimento das balizas da história dos estudos clássicos. Porque é ele quem sugere, lá no livro de 1795, que essa história comece com, entre aspas, Homero. Homero, para ele, não é um poeta mais, é uma tradição. Ele não chama de Homero o último redator, por assim dizer, né, quem pretensamente teria colocado isso por escrito. Ele acha que Homero é um nome meio oco, que a gente mantém simplesmente para se referir à tradição. E ele diz, então, essa história começa lá atrás, com a poesia homérico-hesiódica, oral, e chega até os dias de hoje. Ele mesmo nunca vai escrever essa história. No seu tratado de 1807, ele prevê como um dos campos dos estudos clássicos, né, da Altertumswissenschaft, dessa ciência da antiguidade, o estudo da história dessa disciplina. Isso está previsto lá. Ele fala, é fundamental que nós, enquanto estudiosos modernos, tenhamos o conhecimento do desenvolvimento histórico dessa disciplina. Mas não é ele quem escreve essa história. Apesar de algumas tentativas ao longo do século XIX, a gente tem textos lá de 30, 50 páginas dizendo assim, vou propor aqui um breve panorama sobre a história dos estudos clássicos na Alemanha, história dos estudos clássicos nos Países Baixos, história dos estudos clássicos na Antiguidade. Ninguém escreve um manual da história completa dos estudos clássicos da Antiguidade até a Modernidade até 1903, quando o Sir John Edwin Sandys, um inglês, publica o History of Classical Scholarship, o primeiro volume, e depois completa com outros dois em 1908. E aí é um calhamaço, tá? Assim, é escrito em chave prosopográfica, ou seja, acompanhando personalidades, aquele estilo de história que acredita que a história é feita por indivíduos específicos, geniais, e ele de fato vai lá, os primeiros sofistas, Platão, Aristóteles, enfim, acompanha um por um
e se interessa muito pouco pela história social, pela história das instituições. Então, ele escreve, de fato, uma história heróica do campo. Mas é um monumento assustador, porque tem 1.800 páginas. Então, assim, é considerado um manual de referência até hoje, porque, mesmo apesar de algumas falhas, ele se dedica muito à bibliografia secundária. Então, ele se apoia muito nos julgamentos de outras pessoas sobre o material. Mas é interessantíssimo porque ele cita, por exemplo, classicistas portugueses do século XVI, classicistas russos do século XVII. Assim, é uma abordagem, de fato, que assusta pelo escopo imenso, mas que justamente por causa desse escopo imenso, perde em termos de precisão. Essa precisão vai ser desenvolvida depois com outros estudos. Não sei se vocês conhecem, mas tem um estudioso alemão importante chamado Ulrich von Wilamowitz-Mühlendorf. Ele é mais conhecido por causa da querela com Nietzsche. Quando Nietzsche publica O Nascimento da Tragédia, em 1872, o Wilamowitz publica um panfleto satírico, Zukunftsphilologie, a filologia do futuro, basicamente dizendo que o Nietzsche não entendeu nada, que ele é um péssimo filólogo, que abre mão de todas as categorias básicas do estudo da história e incorpora elementos muito modernos, schopenhauerianos, wagnerianos, na sua leitura do passado, e por isso falsifica a história, de certa forma. Mas o Wilamowitz, ele escreve, em 1921, uma história da filologia. Título sucinto, Geschichte der Philologie, e é de fato uma visão muito mais sucinta dessa história, embora muito instigante, porque ele consegue passar pelos principais marcos num texto que tem ali 90 páginas, mais ou menos. E essa tradição de escrita dos estudos clássicos, ela se mantém ao longo de todo o século XX. Então a gente tem outras contribuições alemãs, uma importante é de um autor chamado Rudolf Pfeiffer, que é um estudioso alemão refugiado do nazismo em Oxford. Ele vai para a Inglaterra, onde ele escreve entre 1968 e 76 o seu manual chamado History of Classical Scholarship. A gente tem italianos que fazem isso, o Gaetano Righi, por exemplo, e assim por diante, tá? Chegando até uma francesa chamada Pascale Hummel, que tem um livro interessantíssimo que se chama l'Histoire de la Philologie. Então, História da Filologia. Com esse título algo estranho, primeira vez que eu li isso, eu falei, gente, isso deve estar escrito repetido. Tá meio estranho isso. Mas o que ela está propondo, e é um livro de peso, assim, deve ter lá quase 400, 500 páginas, é escrever a história desse subgênero. Então, quando é que as pessoas começaram a se dedicar à escrita de história dos estudos clássicos? E ela escreve, portanto, a história desse desejo, a história desse impulso. E é muito interessante porque o que o trabalho dela revela é a necessidade de escrever a história do campo surge quando o campo começa a ser socialmente questionado. Então, não é à toa que as primeiras empreitadas de fôlego de escrita dessa história tenham de fato acontecido no final do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX, porque era o momento em que o ensino estava sendo modernizado, as críticas à falta de utilidade da filologia, estudos de grego, estudos de latim, estava muito forte, porque a gente tinha conhecido a ascensão de, por exemplo, ciências sociais, ciências tecnológicas cada vez mais especializadas, e as pessoas perguntavam, tá, mas por que os jovens, um jovem que vai se tornar, por exemplo, engenheiro mecânico, tem que passar 3 anos, 4 anos estudando latim e grego no seu período de ginásio? Qual é a utilidade disso, afinal de contas, para a formação de um comerciante, de um diplomata, e assim por diante? E aí, esses estudiosos começam a escrever essas histórias com que propósito? Com o propósito de justificar a própria disciplina. De dizer, em diferentes momentos de barbárie, quem manteve os valores básicos da cultura humana fomos nós. Fomos nós enquanto disciplina, filologia, estudos clássicos, gregos e romanos. E em momentos de desenvolvimento da modernidade, fomos nós que propusemos ideais de progresso, ideais de conhecimento, com base na filosofia antiga, com base na poesia antiga, ao modo de Homero, ao modo de Virgílio. E, então, são grandes apologias essas histórias dos estudos clássicos,
e ligadas, portanto, ao momento de crise. E o que, portanto, a minha tese pretende analisar é, por um lado, essa história dos estudos clássicos. Então, quem tiver interesse em um panorama ao modo que foi a nossa disciplina aqui, vai encontrar lá no capítulo 2, de fato, a minha proposta de, digamos, um esboço de uma outra história dos estudos clássicos. E lá eu volto, de fato, até a poesia homérica, vou falar do exâmetro datílico, questão da poesia oral, Hesíodo, as musas, etc. Um desenvolvimento ao longo do período clássico e do período helenístico, e aí eu paro no período helenístico por falta de tempo, né? Eu cheguei até aí com umas 250 páginas dedicadas a essa história em novos termos que eu proponho, e a contraparte, por assim dizer, dessa nova história é uma crítica ao desenvolvimento da filologia na modernidade, porque um aspecto, às vezes, deixado à sombra do que o Wolff fez quando ele propôs a sua Altertumswissenschaft, a sua ciência da antiguidade, é o seguinte: até então, um filólogo, ele era basicamente um auxiliar de teólogos. Em que sentido? No sentido de que teólogos precisavam de um conhecimento linguístico muito aprofundado para estabelecer o texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de comentadores gregos, comentadores hebraicos, né, judeus, latinos, evidentemente, então precisava de um conhecimento linguístico aprofundado. E a filologia emerge no século XV e XVI um pouco como serva da teologia. Isso é uma expressão latina, anquila theologiae, né? Então, serva da teologia. No século XVIII, quando Wolff propõe essa ideia de ciência da antiguidade, ele está dizendo, não mais, não mais. A filologia tem que ser um campo autônomo em si mesmo. E por isso a gente vai deixar de lado tudo que não está à altura em termos de qualidade do nosso campo. E ele fala, não entram, portanto, escritos orientais, porque os orientais não são dotados de cultura espiritual. Ele fala Geisteskultur. Geisteskultur possuem apenas os gregos e, na medida em que transmissores da cultura grega, os romanos. Judeus, persas, egípcios são dotados apenas de civilização. Eles não têm uma cultura espiritual desenvolvida em termos literários, em termos poéticos, em termos de artes plásticas, e por isso eles ficam de fora, e a gente precisa de outro campo para estudar esse pessoal, o campo da orientalística. E aí, no século XIX, de fato, ocorre o advento do orientalismo enquanto tendência de estudo, e aí você tem os especializados no Antigo Testamento, os especializados na cultura persa, os especializados na cultura egípcia, e os estudos clássicos deixam de ser um estudo da antiguidade de modo geral e passa a ser o estudo da antiguidade clássica, ou seja, restrita a gregos e romanos. A pergunta que fica para nós hoje é, mas por quê? Afinal de contas, uma divisão como essa tem algum sentido. Se essas pessoas estavam vivendo ali numa mesma zona de convergência no Mediterrâneo Antigo, estavam frequentemente trocando experiências, trocando em termos linguísticos, trocando em termos de produção literária, se judeus, persas, egípcios, etc., têm uma produção literária efetiva, sim, legaram escritos que podem ser estudados com muito proveito nos dias de hoje, porque o campo dos estudos clássicos se dedica apenas a gregos e romanos. E quando a gente lê essa passagem lá no Tratado do Wolff, fica muito claro a dimensão imperialista, a dimensão etnocêntrica de que ele se vale, que é a ideia de que a Europa é a única região moderna dotada de uma efetiva cultura espiritual e que, como gregos e romanos são os ancestrais dos europeus, nós devemos estudar apenas eles. Africanos e asiáticos são povos bárbaros, e por isso, e ele usa itálico nessa passagem, tá, para dizer assim, asiáticos, africanos, bárbaros, está fazendo uma equiparação simples, e por africanos e asiáticos ele está dizendo os africanos e asiáticos modernos. E ele sugere que eles são bárbaros porque eles são descendentes desses povos, por sua vez, também bárbaros, antigos, como os egípcios, como os fenícios, como os persas, que já não eram dotados de cultura espiritual. Então vejam como a divisão básica da disciplina, ela se pauta por
pressupostos profundamente etnocêntricos, imperialistas, no limite racistas, e uma das questões que eu tento questionar, assim, que eu tento levantar na tese é por que a gente mantém essa divisão até os dias de hoje? Porque no campo dos estudos clássicos não há abertura para que, por exemplo, eu ou vocês estudem literatura persa, persa antiga, literatura egípcia, porque a gente, a princípio, nem pensa em estudar um Antigo Testamento numa disciplina como essa, ou estudar hebraico, né, o hebraico do Antigo Testamento, ou os comentadores hebreus desse material, e assim por diante. Por que não? Por conta dessa divisão que se manteve por uma espécie de inércia e que vale, em termos práticos, até os dias de hoje. Se a gente for ver quantos classicistas são capazes de se dedicar a uma leitura nas línguas originais e nas literaturas originais desses outros povos que não gregos e romanos, é um número ínfimo, ínfimo, e normalmente composto por professores já muito antigos, já muito consolidados nas suas cadeiras, para que eles tenham podido começar a se dedicar a essas outras questões. Mas a gente não vê, normalmente, jovens pesquisadores da área de clássicas que se dediquem a, digamos, os diálogos com os orientais. E quando eu cheguei a essa conclusão na minha tese, eu fui obrigado a reconhecer a profundidade disso, inclusive na minha própria formação. Num dado momento eu digo lá, né, na tese, eu gostaria de ser capaz de acompanhar certos diálogos que eu não sou, porque eu não sou formado para isso. Eu não consigo ler hebraico, eu não consigo ler os hieróglifos egípcios, né? Eu não conheço essa literatura. Eu, obviamente, li o Antigo Testamento quando eu era mais praticante, cristão. Eu li o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e eu tenho conhecimento disso em tradução. Mas eu jamais seria capaz de mostrar os diálogos, por exemplo, entre a tradução da Septuaginta, então a tradução do Antigo Testamento para o grego, com a tradição grega, ou depois, né, com a tradição romana. Como se dá esse diálogo? O que aparece nisso? O que é inaugurado de novo pelo fato de que essa tradução tenha sido feita em Alexandria, ali no século III, II, antes da Era Comum. Certamente há muita coisa a ser explorada, mas a gente escamoteia isso com base nessas questões. E vejam que essa exclusão dos povos orientais, nos termos que o Wolff propõe, elas de alguma forma prefiguram o que vai ser a exclusão posterior, o desejo de exclusão posterior dos judeus da tradição europeia, como um todo. É óbvio que o ápice disso, né, mais selvagem, é o nazismo, culminando com o Holocausto. Mas nesse período havia, por exemplo, uma repartição na Alemanha nazista que se propunha a reescrever a Bíblia inteira, apagando elementos judaicos, dizendo vamos escrever um livro cristão apagando o judaísmo. Mas como é possível, né? Esse é um desejo louco. É um desejo louco de apagar, digamos, os elementos outros de uma origem que deveria ser a origem do próprio, sem nada de alheio. Mas que origem do próprio é essa, né? A Grécia nunca foi europeia no sentido moderno, a Grécia Antiga. A Grécia Antiga era a Grécia Antiga. Essa ideia de Europa moderna, as raízes da Europa moderna, mas como assim? Essas categorias não fazem o menor sentido. Imaginar que Roma é a semente da Europa, mas como assim? E aí, enfim, eu tento questionar esses pressupostos todos e, obviamente, não tem uma resposta final para isso. Eu convoco quem se sentir contemplado pelas sugestões a se abrir a esses diálogos com outras tradições, e aí, por enquanto, o esforço tem que ser individual. Então, por exemplo, eu começar a estudar hebraico, começar a ler esses textos e propor os diálogos para mostrar para meus colegas de área, por exemplo, que pode ser muito produtivo ler a produção do período helenístico à luz do que é a tradução da Septuaginta, ou ler, não sei, o que é a transmissão do material babilônico a partir do que resta ali no Beroso, que é também um autor helenizado, que transmite certos mitos babilônicos, assírios, sumérios,
mesmo sendo um autor que escreve em grego, no grego da Koiné, nesse ambiente muito, digamos, multicultural do período. Então, isso, digamos, vai exigir esforços individuais a princípio. Mas o que me parece fundamental é que esses esforços individuais, eventualmente, sejam incorporados pela disciplina. E que a disciplina, podendo ou não manter esse nome de estudos clássicos, se abra cada vez mais para o estudo de outras tradições, sem abrir mão do que é o estudo da cultura grega, da cultura romana, mas que seja capaz de contemplar diálogos com a cultura céltica, por exemplo, a cultura egípcia, enfim, e outras. A gente pode pensar nos etrúrios. Existem muitas outras tradições que são deixadas aí à sombra por questões práticas dessa ordem. É óbvio que vocês viram, um semestre como o que a gente fez tem um escopo enorme, né? Isso apareceu na maior parte dos comentários críticos de vocês, dizendo é muito interessante a gente ter um panorama tão amplo, mas é um pouco desesperador. A gente não consegue ler tudo, entender todas as conexões. Imaginem agora expandir isso para incorporar outras culturas, outras línguas, é exigente. É óbvio que é, mas o que eu acho que vale a pena pensar é na possibilidade de que mais pessoas se diversifiquem em termos de leitura, para que mesmo que eu não seja um especialista também em cultura egípcia, em cultura fenícia, eu esteja apto a compreender as conexões feitas por colegas que tenderem mais a esse tipo de trabalho. Porque quando a gente corta as áreas dizendo, olha, até aqui é teologia, até aqui é letras clássicas, até aqui é filosofia antiga, até aqui é história antiga. E, por exemplo, um teólogo não lê um trabalho como o de Heródoto, um filólogo de letras clássicas não lê um trabalho como o Novo Testamento. A gente não consegue ter as vias de diálogo. E aí ficam cada um fechado na sua própria área, incapaz de entender que, por exemplo, Hesíodo é tão pré-socrático quanto um Parmênides, por exemplo. Ou que, enfim, vocês entenderam, Homero é tão precursor da escrita da história quanto, não sei, um Hecateu de Mileto. Obviamente existem questões, especificidades, e a gente precisa estar aberto e apto, habilitado a compreendê-las. Mas se esse trabalho entre as áreas não for tornado possível em termos disciplinares, o que a gente vai ver é cada vez mais especialização e cada vez menos compreensão do conjunto. E me parece que na modernidade, ou se quiserem, na contemporaneidade, nos dias de hoje, é cada vez mais importante a gente ter a capacidade de fazer essas conexões entre várias áreas, colocando para dialogar as diferenças. Porque muito do que acontece em termos de radicalismo, de intolerância, vem da incapacidade de compreender a diferença, de não conseguir fazer dialogar diferentes tradições, diferentes repertórios, e essa competência me parece fundamental em termos aí econômicos, em termos políticos, em termos de projetos públicos, né, projetos às vezes internacionais, no sentido de entre nações, e, enfim, obviamente essa é uma contribuição pequena, né, em vista dessas questões muito mais amplas, mas eu faço o convite a que quem se interesse por algum desses temas, leia lá a tese, acompanhe a defesa, fica o convite a vocês. Tem uma parte específica da argumentação que se concentra no debate estadunidense, chamado Culture Wars, porque ele me parece importante para a ascensão de paradigmas que contestam uma forma tradicional de visão dos estudos clássicos, com a ascensão de feminismos, multiculturalismos, outras formas de compreender as tradições, o afrocentrismo, por exemplo, ou seja, os movimentos negros e as suas contrapartes em termos universitários, os movimentos feministas e as suas contrapartes em termos universitários, os movimentos gays, né, LGBTQIA+, de afirmação da diferença em termos de sexualidade, de gênero, e então esse contexto histórico específico também entra com uma certa importância na minha tese, mas de fato a minha concentração é no que aparece como uma crise dos estudos clássicos no presente e como nós podemos responder a ela.
eu sugeri aqui nesse breve comentário que o diálogo das diferenças me parece ser fundamental, e não tentar retornar a um modelo, sabe, uniforme, homogêneo, onde só uma visão prevalece e essa ideia de uma visão hegemônica se impondo às demais como a única forma de proceder. A meu ver, não é isso a solução. Muitas pessoas que pensaram a crise, refletiram sobre como nós podemos tornar de novo os estudos clássicos mais significativos, sugeriram essa espécie de retorno. Não, vamos voltar aos valores da sabedoria grega, vamos voltar aos valores da verdadeira sabedoria. A meu ver, não passa por isso. A meu ver, passa por compreender as diferenças e fazer com que essas diferenças dialoguem. Então, criar uma arena de debate, de conversa, para que a gente consiga progredir. Então, vejam como tentar refletir aí sobre o presente sem abrir mão de um estudo detalhado, de um estudo cuidadoso do passado, para que a gente compreenda cada vez mais, cada vez melhor esse passado. Então, é basicamente essa a proposta da tese, o Evangelho de Homero, por uma outra história dos estudos clássicos. Eu espero que agora vocês entendam o porquê desse título algo exótico. Num almoço de família aqui outro dia, meu pai, que é engenheiro e é policial federal, ele me perguntou assim: Rafael, você tá para defender o doutorado? Qual é o título da tese? E tinha um amigo dele da Polícia Federal na mesa, eles estavam querendo puxar esse assunto. Falei: pai, eu vou até te falar o título, mas você vai achar estranho e eu talvez vá ter que explicar. Ele: não, mas fala, eu tô curioso. Eu falei: vou começar pelo subtítulo: por uma outra história dos estudos clássicos. O meu campo é estudos clássicos, eu estou propondo revisitar essa história e escrever uma nova versão dela. Tá, mas e o título? O título é Evangelho de Homero. Evangelho? Tem alguma coisa de religioso, assim, de evangélico na sua tese? Eu falei: não, pai, se tiver algo de religioso é antes de contestação. Aí eu tentei explicar, fazer esse breve resumo que eu fiz aqui para vocês em poucas palavras, né, porque a gente estava num almoço, mas a cara de espanto dele foi um pouco curiosa, tentando entender o que Evangelho de Homero podia ter com um estudo de doutorado na área de clássicas. Mas eu espero que vocês tenham entendido agora, e caso vocês queiram dizer alguma coisa antes da gente encerrar a gravação e encerrar a aula e o semestre, enfim, fiquem à vontade aí. Senão, eu encerro a gravação e a gente pode se despedir sem precisar gravar nada. Nenhum comentário? Muito obrigada, Rafael, pelo curso. Foi muito interessante. Abrir um pouco a mente da gente. Muito interessante a sua exposição sobre a tese. Espero ter a oportunidade de assisti-lo na defesa. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Obrigado, Cleusa. Foi um prazer ter você e os colegas, né, as colegas demais, ao longo desse semestre. Como a gente disse, foi um semestre muito exigente, cansativo, mas eu espero ter sido de muito aprendizado para todo mundo. Eu sempre aprendo muito com os comentários e com os trabalhos finais, que eu vou ler agora nos próximos dias. Eu agradeço pelo envio, agradeço pela dedicação com que vocês seguiram a disciplina, e deixo aqui, de fato, o meu agradecimento. Eu vou encerrar a gravação. Então, um abraço aí para as pessoas que assistirem